Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou Mariane Martins e hoje a gente vai estar dando continuidade no podcast dos animais, seres espirituais, tá? E a gente vai dar continuidade hoje com base no livro A Questão Espiritual dos Animais, de Irvênia Prada. Só fazendo uma breve recapitulação dos nossos primeiros encontros, a gente vem conversando com base numa série de livros que aborda a questão dos animais dentro da doutrina espírita, sobre como é que foi essa evolução, dos animais em termos de processo evolutivo mesmo, do cérebro dos animais, também a evolução do relacionamento entre animal e humano. Falamos um pouquinho sobre a visão do espiritismo, da questão se os animais têm alma, se eles são seres conscientes, se eles apresentam algum tipo de inteligência. E a gente começou a abordar também um pouco sobre como é que funciona esse processo da manifestação da inteligência e da individualidade dos animais dentro do contexto do que a doutrina espírita acredita, tá? Então, fazendo uma breve recapitulação, aqui, a gente fala um pouquinho sobre, sim, a visão da doutrina espírita é que os animais são espíritos também, claro que num nível evolutivo diferente do espírito humano, mas não, são espíritos também. Os animais têm inteligência, da mesma forma que foi falado antes, num nível diferente, com um grau de desenvolvimento diferente da inteligência humana, mas já apresentam inteligência. A inteligência é um atributo do espírito que reforça essa visão de que sim, os animais são espíritos, tá? E que eles passam pelo processo de reencarnação, evoluem ao longo desse processo e eles começam ali a ter o despertar da consciência. E aí, nesse livro, A Questão Espiritual dos Animais, um dos primeiros pontos que a Irvênia Prada traz e que eu acho legal da gente falar um pouquinho mais aqui, até porque já foi abordado nos estudos anteriores, mas é uma forma de completar o raciocínio que eu particularmente achei muito interessante, tá, pessoal? Que ela remontou, muitas vezes nós humanos, a gente tem a visão de que os animais são inferiores. E como eu falei aqui, claro que em termos de evolução mesmo, nós estamos num patamar mais avançado da evolução. Só que essa questão muitas vezes é utilizada como uma forma de inferiorização, de subjugação. E muitas vezes a dificuldade de nós humanos entendermos que sim, os animais possuem alma, os animais são espíritos, vem inclusive de uma visão social que foi muito construída pra gente. E aí ela traz exemplos, acho que é isso que eu queria abordar de novo aqui, porque eu achei uma abordagem interessante, que quando a gente volta no passado da humanidade, e aí ela cita o exemplo, tá? Na Gália, no ano de 585, que existia uma visão ali dentro da igreja, tá? Que falava que as mulheres não tinham alma. As mulheres, seres humanos, apenas do gênero feminino. E que isso foi reconhecida a existência da alma nas mulheres por uma diferença de mínima de 2 votos entre os cardeais que participaram dessa votação. E a gente está falando, gente, do ano 585. Isso daí é o quê? Cerca de 1.500 anos atrás, não faz tanto tempo. A gente está falando de mulheres. Se a gente quiser falar de um passado ainda mais recente, a gente pode trazer a época da escravidão, onde, por exemplo, no Brasil, os escravos índios até o século XVI e os escravos negros até o final do século XIX também eram considerados seres inferiores inclusive em alguns tipos de abordagem, em alguns tipos de tratamento, também eram considerados sem alma. Então, gente, a gente está falando de tempos muito recentes, onde essa visão de não possuir alma era utilizado como ferramenta de poder, de subjugação. Então, na verdade, muitas vezes, até hoje, quando a gente fala dos animais, é infelizmente ainda uma ferramenta
que por vezes a humanidade utiliza para atender esse egocentrismo de achar que é superior e que tudo aquilo que não está no seu patamar, na cabeça, né, que não está no seu patamar, tem que ser subjugado, tem que ser inferiorizado. Então, eu achei interessante de trazer porque que muitas vezes é difícil essa falta de reconhecimento de que os animais não são uma coisa. Não, os animais não são objetos. Os animais são seres que sentem, são seres que merecem ser tratados com amor, que merecem ser cuidados, e eles não são um objeto. Isso é muitas vezes uma ferramenta que a humanidade utiliza para justificar as suas atitudes, muitas vezes absurdas, para com o outro. E aí, a gente continua aqui dentro desse livro e reforça também, aproveitando para reforçar a questão das formas de inteligência, né? A gente veio falando que os animais são seres inteligentes, embora com uma inteligência menos desenvolvida do que a humanidade, né, do que os espíritos humanos. E aí, nesse livro, ela fala de novo sobre a questão do instinto ser muito presente. Mas ela fala que os animais não possuem só atos instintivos. Então, eu vou ler um trecho aqui. Devemos entender que tanto os animais como os seres humanos têm atos instintivos e atos de inteligência em seu comportamento, sendo absolutamente inadequado qualquer separação como instinto estando de um lado e inteligência estando de outro. Mas é claro, que a gente também não pode dizer que os animais tenham pensamento contínuo. Nos animais, esse pensamento não é contínuo, eles têm pensamentos fragmentários, que é como se fosse uma espécie de ideia relâmpago, que aí vai, mas você não consegue ter esse raciocínio encadeado, por assim dizer. Isso só vai acontecer conforme os animais vão evoluindo até atingir a espécie humana. Então, é possível dizer que o instinto é mais presente nos animais e que o pensamento contínuo é característica só dos humanos. Mas sim, os humanos também têm instinto e os animais têm ideias fragmentárias, que são esses pensamentos não contínuos, que funcionam como um tipo de espécie de ideias relâmpagos. Então, isso é interessante também da gente ver, E aí, agora sim, entrando um pouco mais no que a gente vai trazer no capítulo de hoje, a gente vai abordar o capítulo 2, que fala um pouquinho sobre essa evolução do princípio inteligente. Isso é muito interessante, porque existem muitas reflexões, assim, em diferentes níveis da doutrina espírita, onde esse questionamento é abordado. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui. A Irvênia, ela traz a pergunta, do Livro dos Espíritos, questão 606A, onde Kardec pergunta: a inteligência do homem e dos animais emanam de um princípio único? Resposta: sem dúvida nenhuma. Mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos. A indagação seguinte refere-se ao mesmo assunto, na pergunta 607 do Livro dos Espíritos. E aí a pergunta é a seguinte: onde o espírito cumpre essa primeira fase, que é a continuação da pergunta anterior, essa primeira fase de inteligência, por assim dizer? E a resposta que é falada é: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Ou seja, mais uma vez reforçando que a inteligência desenvolvida como existe nos humanos, ela vem... Perdão, gente, acho que a minha voz ficou longe. Vou repetir essa partezinha. Mais uma vez, essas duas perguntas reforçam o que a gente veio falando, que essa inteligência desenvolvida, ela é desenvolvida gradualmente conforme a evolução das encarnações. Mas ele ainda continua com mais uma pergunta também na sequência, que é a pergunta 607A do Livro dos Espíritos. E ele fala o seguinte: a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta: é nesses seres que o princípio inteligente se elabora, ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, todas essas perguntas reforçam a visão de que
de que essa evolução é fundamental para essa transição do reino animal para a espécie humana, tá, pessoal? E aí, ele continua nesse tema e pergunta na questão 612 do Livro dos Espíritos o seguinte: o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se no animal? E aí vem um novo ponto para a gente tratar aqui, que é a questão da encarnação dos animais. E o Livro dos Espíritos responde claramente: não seria possível, porque isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à fonte. Ou seja, o que ele está trazendo aqui, tá? Que não é possível um espírito, vocês que estão ouvindo, voltarmos num corpo de animal. E por que isso não é possível? Porque a nossa espécie, que é a espécie humana, é uma espécie mais evoluída do que a espécie dos animais. E na evolução, como é que funciona a nossa evolução, tá, pessoal? Nós sempre vamos evoluir para condições que são superiores a que nos encontramos hoje. A velocidade dessa evolução vai depender do nosso merecimento, dos nossos aprendizados, dos nossos desenvolvimentos, cada um segundo as suas obras. Mas a gente ou vai continuar parado onde a gente está, ou a gente vai evoluir para algo superior em relação à nossa posição atual. Então, reencarnar numa espécie de ser que, segundo o próprio processo evolutivo, ela é anterior à espécie humana, isso não é possível. Mas a reencarnação dos animais existe, funciona? Isso também está sendo respondido no Livro dos Espíritos, tá, gente? Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui, que a Irvênia trouxe no livro dela, tem um embasamento, tá? Dentro do Livro dos Espíritos, que é um dos livros codificadores da doutrina. E aí, né, pergunta 599, fala um pouquinho da reencarnação também, e pergunta o seguinte: a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefere encarnar-se? A resposta: não. Ela não tem livre-arbítrio. E aí, na pergunta seguinte, é perguntada, então, quem é que faz esse processo? E aí é respondido que existem espíritos humanos que são incumbidos disso, ou seja, de classificar os animais após sua morte e utilizá-los para animar outros seres na sequência do processo reencarnatório, pelo qual seguem uma lei progressiva como os homens. Ou seja, os animais, como princípios espirituais em evolução, valem-se das oportunidades de reencarnação para o aprendizado das lições de nossa grande escola da vida. Então, sim, os animais passam por um processo de encarnação, só que eles não têm um livre-arbítrio, porque eles não atingiram ainda essa condição. Então, para eles reencarnarem, existe todo um processo, porque nada que acontece na espiritualidade é aleatório, tá? Mas esse processo vai ser guiado ali por espíritos humanos que vão estar responsáveis por esse processo de reencarnação, de guiar, tá, esse processo de reencarnação dos animais, guiando eles para espécies que estejam de acordo com o seu momento evolutivo, tá? Então, fica aí uma mensagem adicional, gente, que nós, espíritos humanos, temos sim o papel de ajudar nessa evolução da espécie animal, seja ajudando no processo de preparação da reencarnação, ou seja aqui, nós mesmos encarnados, quando a gente tem contato com várias espécies, tratando com respeito, tratando com amor, dando cuidado, tendo consideração, a mesma consideração que a gente gosta de ser tratado, por que não fazer isso com uma outra espécie que tem vida, que precisa de cuidado e que precisa do nosso apoio para o seu processo evolutivo, tá? E aí, na continuação desse capítulo, é abordado o tema dessa transformação, né? Então, vamos lá. A gente já viu aqui que é um processo evolutivo, mas surge a questão, como é que funciona isso? É do nada? Então, você hoje é a encarnação de um princípio inteligente, um cavalo, e aí amanhã você reencarna como humano? É assim que funciona, tá? E aí, a Irvênia traz aqui, tá, um pouco da visão que ela tem sobre esse assunto, também bastante embasado em estudos, tá, em questões da doutrina, e eu vou ler um pouquinho dessa visão que ela traz aqui, que diz o seguinte pra gente, só um segundinho, que eu já vou chegar nessa etapa. Tá? Ela fala
que nessa visão, né, que ela não tem a pretensão de dar respostas prontas sobre os questionamentos que isso traz, né, porque é um processo evolutivo, mas ao mesmo tempo, nesse processo evolutivo, a gente já falou sobre terem individualizações do princípio inteligente. Então, para um princípio inteligente do animal se transformar num espírito, a resposta é que não é do dia para a noite. Você não vai subitamente passar de uma encarnação num animal para uma encarnação em um humano. Isso é um processo. Então, isso daí a gente já responde a pergunta anterior. Mas como funciona essa individualização do princípio inteligente? Em que momento da evolução a gente traz essa figura de que, olha, o cachorrinho que está aqui, ele é um ser individual. E quando ele desencarnar, ele pode ser um ser individual que vai encarnar em outra espécie, mas ele continua sendo ele. Essa individualização. E aí ela traz que ela não tem a pretensão de ter respostas prontas, tá? Mas que a história evolutiva do princípio inteligente remonta que é um assunto muito complexo, tá? Mas que nas obras da codificação espírita não existe uma referência de que lá no início esse princípio inteligente comporia uma espécie de alma-grupo, como se ele fosse parte de um todo. Ou seja, aí ela diz, né, até onde seja de meu conhecimento, esse conceito de participar de uma alma-grupo é parte de outras filosofias religiosas. Dentro do espiritismo não há essa abordagem de alma-grupo. No que a doutrina espírita traz, o princípio inteligente é criado já como um ser indivisível que atua na matéria, que em determinado momento e sob determinadas condições passa a apresentar-se como corpos independentes e separados uns dos outros. Ou seja, tá, pessoal? A Irvênia traz a visão de que, dentro do que a doutrina espírita traz, essa formação do princípio inteligente, ela já é individualizada desde a sua criação. Ela não é primeiro separada uma grande alma-grupo e depois individualizada. Não. Em determinada condição da matéria, ela vai passar por um processo que a torna um ser indivisível com um princípio inteligente particular e único animando essa matéria, tá? Então, esse ser indivisível, ele é parte de uma criação que não é feita de uma forma conjunta e depois segregada. Ela já é criada individualmente. O que reforça isso, tá? Algumas perguntas aqui, ela traz várias perguntas, mas eu selecionei algumas aqui para destacar. Na pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de ambos, Deus o Criador. Essas três coisas, o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, já é falado aqui Deus, Criador, a matéria e o espírito, que no início é o princípio inteligente. Aí tem mais uma pergunta que eu trago aqui, dessa etapa, que fala também dos animais, né? Ela fala, a alma dos animais, em pergunta 598 do Livro dos Espíritos, a alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesmo? Sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesmo. Mais uma vez, reforçando essa visão de que um princípio inteligente que anima uma espécie animal é um princípio inteligente individualizado. Então, quando ele desencarna, ele segue sendo um princípio inteligente individualizado que vai animar alguma outra espécie, que pode ser a mesma da sua encarnação anterior ou outra, a depender daqueles espíritos que cuidam desse processo reencarnatório dos animais, mas ele continua sendo o indivíduo que ele já era na encarnação anterior. Mas a consciência não, porque a consciência, como a gente veio falando, é um aprofundamento que ainda não está presente dentro da evolução dos animais. E aí, tá? Ela considera aqui, né? Então, o indivíduo, o ser vivo, é aquela criatura cujas características peculiares o distinguem de outros indivíduos, mesmo que lhes sejam semelhantes. Cada ser humano é único, cada animal é único,
cada planta é única e cada célula é única. E isso, tá, pessoal, com essa mensagem final, eu vou concluir o nosso estudo de hoje, dizendo para vocês algo que eu sempre acabo comentando aqui, porque é difícil para mim dissociar a minha experiência pessoal com os animais desse trabalho, desse podcast. Porque, assim, eu já comentei, né, em outras oportunidades que eu tenho 2 cachorrinhas. E quando você convive com os animais tão de perto, e aqui eu tô falando de cachorros, mas certamente isso também cabe para outras espécies, você vê o quanto essa reflexão embasada em várias colocações de livros da doutrina, em vários estudos da Ayurveda, o quanto essa colocação é real. Eu tenho, mais uma vez, 2 cachorras que são criadas da exata mesma forma, com os mesmos hábitos, com as mesmas permissões, com as mesmas restrições, com o mesmo amor, e elas são seres completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, isso para mim reforça na prática, no dia a dia, que sim, princípios inteligentes que habitam corpos de animais podem estar na mesma espécie, no caso cachorros, mas serem indivíduos completamente diferentes, com características e peculiaridades que os fazem únicos. Então é com essa reflexão e esse exemplo final aí que eu queria encerrar o nosso estudo de hoje e falar que a gente se encontra no mês que vem, tá bom? Obrigada a todos. Qualquer dúvida, contribuição, colocação, eu e os demais trabalhadores do Grupo de Estudos Espíritas Saint Germain estamos à disposição. Muito obrigada, um grande beijo. Tchau, tchau.